disponíveis. Então, eu vou procurar atender aquelas pesquisas mais bem feitas, mais bem desenhadas, e esse critério está estabelecido anteriormente, né? Eu vou olhar para ela e vou privilegiar estratégias que tenham evidência científica sólida. Segundo, eu vou olhar também para a minha expertise. Quer dizer, não adianta eu pegar isso que tem a melhor evidência se eu tenho alguém que o meu público não tem expertise para aquilo, tentar implementar, né? Então eu preciso fazer isso aqui. Se eu estou no serviço público, por exemplo, eu posso fazer formação privilegiando as práticas com melhor evidência, mas eu preciso ter um público que está preparado, profissionais que estão preparados para implementar aquilo. E a terceira aspecto aqui do tripé é atendendo a valores da comunidade. Então, isso aqui eu tenho que implementar a prática com melhor evidência, tendo a pessoa mais preparada para coisas que endereçam os valores que estão ali estabelecidos, né? Se aquilo se opuser aos valores que estão estabelecidos, então essa prática não é uma boa prática. Vamos discutir quais outras possibilidades a gente tem. Então, eu vou atender esse tripé. Se eu atender esse tripé, então eu estou fazendo uma coisa que chama a minha área baseada em evidências científicas. No caso da educação, o problema é que esses estudos que demonstram uma relação de efetividade, eles praticamente não existem no Brasil. E aí isso gera um grande problema, né? Então a gente tem, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu vou numa sala de aula, eu sou um pesquisador, estou fazendo um mestrado, por exemplo, eu vou numa sala de aula e eu descrevo qual é o clima que está ali, o que acontece com uma certa pessoa, ou com um professor, e aí eu pego isso e levo para a minha universidade e faço um diário de campo, com uma dissertação com diário de campo, com aquelas percepções. Esse é um estudo que tem o seu valor. Mas esse estudo não demonstra a relação de uma coisa sobre a outra. Né? Ainda que a professora esteja fazendo um procedimento e a pessoa esteja descrevendo. Por quê? Porque estudos observacionais, eles não demonstram uma relação causal entre as coisas. Ele bateu uma foto ali, né? Bateu uma foto, Então, eu preciso, para estabelecer se aquele procedimento que a professora usou, para saber se ele é efetivo ou não, isto é, se ele produz o desfecho que se propõe a produzir, eu preciso de um outro tipo de estudo, que é um estudo experimental. Então, quando eu olho para essa hierarquia da evidência, eu estou olhando para esses estudos experimentais, só que esses estudos podem ser melhores ou piores. Por exemplo, nesse caso dessa moça, vou imaginar que eu tenho um aluno que não é alfabetizado. Ela simplesmente foi lá, fez uma avaliação do comportamento de ler e de escrever, implementou o procedimento, e aí a professora fez um roteiro que ela descreveu, e depois ela mensurou de novo se o aluno aprendeu ou não aprendeu. É um estudo de pré-pós, é um estudo legal, que tem uma relação ali que você vai demonstrar o que aconteceu. Mas ele é fraco. Então, se eu fosse fazer uma pirâmide da evidência, ele estaria lá embaixo. Entende? Agora, se eu chegar num lugar, pegar um grupo grande de alunos, dividir, sortear, metade vai fazer esse procedimento, metade vai fazer outro procedimento, eu faço uma avaliação de habilidade de leitura. Quem faz a avaliação não sabe se aqueles meninos vão fazer um ou outro procedimento, ou seja, ele está cego. Tá cego. E depois de, 6 meses, a gente refaz aquela avaliação, faz uma análise estatística. Aí é um estudo forte. Então, dentro dessa pirâmide, esse estudo vai estar lá em cima, porque ele é um ensaio controlado, randomizado. Então, dentro dessa hierarquia, eu vou privilegiar estudos que são mais fortes. Se eu não tiver um estudo mais forte, eu vou fazer um balanço dos estudos mais fracos, né, que é a revisão sistemática, e eu vou pegar vários estudos mais fracos, e aí eu vou poder também ter uma conclusão mais forte. Então, educação baseada em evidências é tomada de decisão baseado em dados que apontam cientificamente qual é o efeito do que eu faço sobre a realidade. E eu considero sempre o tripé entre melhores evidências, os profissionais, a capacitação dos profissionais e os valores da comunidade. Mas aí no Brasil não tem nada, cara? Zero experimental, assim, que alguém entrou numa escola e mexeu nas variáveis mais controladas? Não é zero experimental. É zero você ter um programa de... perfeito. Mas você teria algum estudo para citar para a gente ter uma ideia? Tem alguns estudos, por exemplo, tem alguns estudos no Brasil sobre... jogo do bom comportamento. Eles chamaram de PAX,